nosso momento litúrgico. Então nós gostaríamos de, com você, podermos compreender o seguinte: na celebração da Eucaristia, quando nós estamos no altar, celebramos, após a oração eucarística, nós temos nas mãos o pão. E esse pão, depois de que é feita toda a oração eucarística, esse pão não é mais um pão comum. Nós sabemos, e pela nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo presente no pão. Fazei o que eu vos disse, fazei isto, fazei em minha memória, celebrai. Portanto, o pão é o próprio Jesus Cristo presente na hóstia. E é o seguinte, inclusive quando nós terminamos de celebrar, se por acaso não consumir todas as hóstias, nós guardamos no sacrário, na certeza de que Cristo continua presente na hóstia. Mas hoje eu quero trazer presente para você o seguinte: Cristo então está presente na hóstia consagrada, que é exatamente parecida com esta. Durante a celebração, um pouquinho antes da comunhão, o padre faz 2 gestos com este pão. E então esses 2 gestos é importante para nós. Primeiro é o seguinte: ele é Cristo e nós quebramos bem ao meio, inclusive é uma marca que nos já apresenta aonde nós quebramos. E veja, nós partimos no meio a Eucaristia. Veja, se é Cristo consagrado, nós o partimos ao meio. E veja, aqui é Cristo e aqui continua, também é Cristo, mesma coisa. Só que o fato de partir significa o seguinte: o nosso Deus é um Deus que nos ama tanto, é um Deus que nos quer tanto bem, que Ele é capaz de partir-se, de rasgar-se ao meio, de amor por nós. Este é o sentido que nós temos da Eucaristia quando nós partimos. Deus que te ama, Deus que te quer bem, que é capaz de se rasgar, de partilhar, para que nós possamos viver sempre a experiência da fé. Outra coisa interessante, o livro de Lucas, no Evangelho, quando os discípulos de Emaús foram com Jesus até Emaús, quando chegaram lá, Jesus sentou-se à mesa com eles. Quando Jesus tomou na mão o pão, deu graças, bendiz a Deus, e quando ele partiu o pão, com este gesto, os discípulos reconheceram que era o Senhor. Portanto, esse gesto, ele é Deus que se rasga de amor por nós, ao mesmo tempo nos faz reconhecer que Ele está presente. Por isso, então, na fração do pão, eles reconheceram que era o Senhor. Terceira questão: esse pão que nós trazemos em nossas mãos, quando nós o partimos, significa que o homem e a mulher de fé da igreja, que recebe a Eucaristia, que está em comunhão conosco, ele é capaz de partilhar. Veja, se eu a tenho inteirinha em minhas mãos, é Cristo por inteiro presente. Quando eu parto, eu tenho Cristo presente totalmente numa parte e totalmente na outra. Isso significa que se eu partilhar, ajudar o outro, não vai diminuir. Não significa que aqui é meio Cristo e aqui é meio. Não, é Cristo por inteiro presente na Eucaristia. Por isso, então, eu convido você, nas próximas celebrações eucarísticas, observar sempre esse gesto do pão, Cristo presente em nosso meio, e o pão que é partido, o pão que é rasgado e partilhado como sinal de comunhão e de doação de Deus para conosco. Participe, celebra e conheça bem este gesto. Muita paz para você.